Olá a todos da lista de transmissão. Hoje, né, dia 21 de maio de 2023, agora são 20 horas e 1 minuto, que eu dou início à gravação desse áudio, né? Como eu havia prometido para vocês, hoje eu vou tratar do assunto do dispositivo, né, que me foi dado de presente, assim como foi dado de presente o bracelete, né, por Zamaniel. Só que esse presente me foi dado por Mereconoab, tá? Então vou contar para vocês passo a passo de como tinha sido, né, os 2 dias antes, os 2 dias anteriores, né, ao recebimento desse presente, né, que como eu já adiantei no outro áudio, tem a capacidade, né, de olhar o passado e o futuro, né, porque usa a energia do núcleo Lópide, que é a consciência do planeta, e do eixo Tember, né, que são as veias variáveis do espaço-tempo. Pois bem, eu me lembro que no dia eu tinha saído da minha casa, né, do meu apartamento no Belvedere, e fui por meios próprios, né, ou seja, utilizando o meu próprio veículo, até a cidade de Patos de Minas, onde eu tenho uma das minhas propriedades, né, que está em nome do filho da filha que me foi concedido, como todos vocês já sabem, né. Ali eu tinha ido para poder fazer um acerto trabalhista no sindicato, né, porque o meu funcionário ele já estava lá há mais de 3 anos, então o acerto tinha que ser feito no sindicato. De lá, eu tive que resolver alguns problemas pendentes, né, na fazenda de Juiz de Fora, e fui também com meios próprios, né, dirigindo. Cheguei em Juiz de Fora, fiz as tratativas com o Geraldo, que é o gerente dessa fazenda, como eu já falei para vocês, e ali, com ele, acertei o que tinha que ser acertado, e naquele dia eu queria, né, voltar para casa, porque da cidade de Juiz de Fora, de onde eu estava, né, até Nova Lima, no Belvedere, lembrando que hoje, né, eu moro no Vila da Serra, dá 4 horas e meia de viagem, que é o que eu gasto. E ali eu decidi descansar um pouco para poder viajar um pouco mais tarde, né? Enfim, acabei viajando, cheguei em casa, era por volta das 19 horas, não sei precisar o minuto, tá? Mas foi na casa das 19, às 20 horas que eu cheguei em casa. Deixei o carro na garagem, subi, fui até a guarita, né? Onde o porteiro estava para poder pegar correspondências, né? E daí subi para o meu apartamento. Tomei meu banho, vesti o meu roupão, coloquei uma dose, né? De uísque, que é o que eu gosto. E sentei na sacada do meu apartamento e fiquei prestigiando, né, a cidade de Belo Horizonte e pensando na vida, né. Tomei o copo de uísque, deixei o copo em cima da bancada da cozinha, subi para o quarto. Quando eu ia deitar, eu comecei a sentir, né, as anomalias que estavam ocorrendo naquele instante. Então eu sabia que a minha visita diária estava chegando. Só que esse mensageiro, ele veio direto da parte de Mereconoab, né? Esse ser é um ser felino, macho, lindo, 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 lindo. Então não vou aqui perder meu tempo descrevendo, né? Porque o foco não é a descrição da tipologia alienígena, né? Mas sim o fato que aconteceu.
Então, quando eu vejo aquele ser felino de 1,85 m na minha frente, brilhando como a luz do sol, todo adornado, né, nas suas vestimentas de pedras preciosas e vários braceletes, né, no braço e no antebraço, ele diz para mim assim: olha, Arques, levanta-te e dirige-se até tal lugar, que no caso ele estava se referindo a Patos de Minas. Eu tinha acabado, né, de chegar em casa em uma viagem que durou 2 dias, entre Nova Lima, Patos de Minas, Juiz de Fora e Juiz de Fora, retornando para Nova Lima. E aí eu falei para ele: olha, eu posso ter pelo menos umas 3, 4 horas de sono, tentar cochilar, porque naquela época eu não conseguia dormir, conforme todo mundo já sabe, né? Eu estou tendo um período de descanso, só que isso vai acabar. E para mim dormir 15 minutos equivalia às vezes, não era certo, dependia muito da variável que o planeta estava passando naquele momento. 15 minutos durava 1 hora de sono para mim, ou às vezes até um dia inteiro de sono. Eu lembro que ele disse para mim assim: não, vá agora. E da mesma forma que ele apareceu, ele desapareceu. Só que ele não foi projetado holograficamente falando, não. Ele estava ali em carne, osso e sangue, tá? Eu levantei da minha cama, tirei o roupão, porque eu tinha deitado com o roupão mesmo, que eu estava muito cansado. Coloquei o roupão na área de serviço quando eu desci. Fui até minha garagem, peguei o carro e saí do jeito que eu estava, né? Após ter vestido uma roupa. Eu lembro que eu tinha vestido, né? Uma bermuda jeans, calçado, um chinelo e de camisa polo, né? Entrei num outro carro meu e fui em direção a Patos de Minas. Parei em alguns postos, né? Para poder tomar bastante café, porque eu estava realmente quebrado mesmo. E com muito custo e muito cansaço, arrastando na verdade, né? Eu cheguei até a cidade de Patos de Minas e cheguei até a porta, né? A porteira da fazenda e adentrei. Só que nesse percurso eu até cogitei em parar em um posto para poder dormir um pouco, né? E só de eu ter o desejo de fazer isso, a voz do enviado de Mereconoab, que estava ali me supervisionando, ele dizia: vá, em audível voz, e eu ia. Cheguei até a minha propriedade, entrei, como eu acabei de dizer. O meu caseiro lá, ele ficou atordoado, né? Porque eu cheguei de surpresa. E eu falei com ele, que era para ele ficar tranquilo, que assim que amanhecesse, eu ia me dirigir até a plantação de eucalipto para poder me encontrar com aqueles que do céu vêm para a terra, né? Deixei o carro, fui arrastando para dentro de casa. Eu mesmo fiz um café para mim. E antes que o café ficasse pronto, isso era por volta de umas 5 horas da manhã, já estava amanhecendo. Ele disse para mim assim: vá. Só dizia isso. Eu desliguei o fogo, deixei a água misturada com um pó de café e nem o café eu tomei. Fui arrastando, né? Porque nem tempo de arriar um cavalo eu tive, fui arrastando mesmo. Quando você vai andando, tentando, né, abrir os olhos, então só eu sei o que eu passei. Cheguei no mesmo local onde o nosso antigo desenhista, né, tinha feito aquela demonstração do meu encontro com o filho de Zamaniel. Então, naquela mesma localidade ali,
eu entrei, né, no meio das plantações de eucalipto e simplesmente me arrastando. E isso já era 6 horas da manhã. E como lá em Patos de Minas é muito plano, você vê o amanhecer, né? Os primeiros raios do sol no meio das plantações de eucalipto, né? E o vento balançando de um lado para o outro, é a coisa mais linda, né? Aquele cheiro, aquele aroma, né? Das folhas, né? Então, quando eu olho para o céu, após ter ouvido, né, um estrondo, como se algo com muita velocidade tivesse atravessado a atmosfera e desse aquela explosão, né? Que eu olho e vejo aquela luz, como se fosse o sol caindo ali na minha propriedade. Do jeito que ele desceu, tudo que estava à volta floresceu. E olha que plantação de eucalipto não floresce, não dá flor. E todos os pés de eucalipto deram flores. Flores semelhante à orquídea, que é o que eu consigo assimilar para transmitir para vocês que estão aí me ouvindo. E no meio daquela chama azulada, lilás, eu vejo o próprio Mereconoab, aquele felino, né, do qual eu já trouxe a descrição para vocês em vídeos, né, audiovídeos anteriores, né. Então ficar diante daquele ser da alta primogenitude, né, daquele felino da alta primogenitude, e ter sabido, né, daquela história que ele mesmo me contou, da primeira grande guerra, da segunda grande guerra e da quarta última grande guerra, e como foi a evolução e como eles enfrentaram outros seres da alta primogenitude, como ele próprio me disse, e eu já deixei narrado para vocês no meu antigo canal, né, no YouTube. Estar na presença dele, só eu sei, tá? Somente eu sei. Então também não vou ficar aqui dando detalhes não, porque todos vocês já conseguem assimilar, né, a questão da sensação que eu sinto e como é estar na presença deles. Bom, ele disse para mim assim: olha, Arques, lembra quando esteve comigo e você se tornou desejoso, né, em saber do passado e do futuro? E perguntava para mim e para todos nós, incessantemente, né, sobre como ter e como ir. Lembrando que nessa época, pessoal, eu ia no passado e no futuro com eles, com a presença deles, sozinho não, como já deixei também narrado para vocês. Então, naquela época, eu estava num período de agregar conhecimento estando junto com eles, né? Porque por um certo período eles me deixaram sozinho para que eu pudesse, né, mergulhar em tudo aquilo que eles tinham me concedido, onde eu passei muito mal, onde eu entrei em conflito comigo mesmo, mas eu consegui, né, as respostas que eu queria e as que eu não tive capacidade de alcançar, eles esclareceram. Então foi um período que eles me mostraram tudo e todas as coisas, e quando eu perguntava, eles ficavam calados, né? Me deixaram para pensar e descobrir a própria resposta por mim mesmo. Então foi nessa época, né? Foi nesse período. Eu estava passando também por mudanças genéticas na minha matéria, né? A base de carbono e na energia que flui em nós, que no caso é na matriz divina que todos nós temos. Então estava
acontecendo mudanças no meu campo energético, mudanças no meu campo de matéria. Eu estava aprendendo, né, a fazer com que a outra matéria, o outro fator equacional que compõe as moléculas, os átomos de cada matéria, fosse submisso à minha matéria. Então eu estava, né, aprendendo isso na época. E foi quando, estando com ele em um dos planetas colonizados, que ele me levou dentro de sua máquina inteligente. Eu perguntei para ele se era possível eu ter acesso ao passado e ao futuro, quando e a hora que eu quisesse. E que se eu pudesse pedir a ele um presente, eu pediria essa habilidade. Nessa época, eu tinha visto Zamaniel pela primeira vez. Zamaniel não tinha me passado ainda códigos e sigilos, né? Mas eu já tinha ido no planeta de Zamaniel. Enfim, eu viajando ali com Mereconoab, ele disse para mim assim: olha, Arques, tudo que quiser, nós iremos te conceder no tempo certo. Eu falo dessa forma com vocês, só que o modo que eles conversam, as conjugações verbais deles é diferente da nossa, tá? Eles nunca falam vocês, eles falam tu. Então, quando eu falar vocês, vocês relevam aí, tá? Porque é só uma força de expressão, porque também não tem como eu falar aqui da maneira exata que eles falam para vocês, porque vai ficar muito confuso, tá? Bom, ele tinha me dito que no tempo certo ele ia me dar um presente que do qual o meu coração ia se alegrar muito. O tempo passou e, estando ali na presença dele em Patos de Minas, no meio da plantação de eucalipto, ele trouxe à tona, né, o momento exato em que eu pedi a ele o presente. Foi quando ele tirou do seu braço um dispositivo e o dispositivo se transformou na palma de sua mão, tá? Em algo que todos vocês que me ouvem aqui pela lista de transmissão irão conhecer. E não tem como eu descrever aqui agora para vocês, tá? Mas seria como se fosse, quer ver? Não tem como eu descrever para vocês, gente. Deixa eu tentar pensar em algo aqui que seja semelhante, quer ver? Deixa eu tentar pensar aqui em algo aqui. Bom, eu acho que a maioria aqui da lista de transmissão, ou de quem vai me ouvir pelo YouTube, né, pelo canal do Rodolfo aí, as pessoas mais antigas, né, sabe o que é um carburador de veículo, né? Então aquela peça de cima de plástico do carburador do carro. Imagine um carburador daquele. Agora imagina por cima do carburador várias agulhas apontadas para a direita, para a esquerda e para o centro. E por cima dessas agulhas você vê uma peça totalmente plana, como se fosse uma bandeja de cristal. E nas laterais é como se você pudesse interpretar que fosse algumas aranhas coladas de barriga para cima, né, com as pernas esticadas, mais ou menos assim. É o que eu posso aqui agora trazer em mente para que vocês consigam entender mais ou menos como é
esse dispositivo. Então, quando ele tirou do braço, era um disco. Ele acionou e virou isso, né? Com essa forma. Ele simplesmente, com a palma da mão dele, apontou para minha direção e esse dispositivo veio flutuando, né? Na minha direção lentamente. Ele pediu que eu tocasse no dispositivo e quando eu tocasse, ele ia fazer o escaneamento das memórias guardadas no meu subconsciente, no meu inconsciente e na minha consciência de um modo geral. E que por um período eu ia sentir muita dor, ia ter uma certa indisposição. Mas isso fazia parte do processo, né? Então aquilo ficou flutuando entre mim e ele. Ele estava a uma distância de aproximadamente uns 20 metros de mim, tá? E ao redor dele e meu, em uma caramba, agora eu travei aqui, gente. Em um perímetro, né, de circunferência, era de aproximadamente, assim, uns 80 metros, né, de um período de circunferência. Então, tudo aquilo ali era luz. Era como se o sol estivesse vivo, tocando a terra. E eu e ele dentro desse sol. Só que esse brilho é o próprio brilho dele, da essência dele, né? Que ele conseguiu amortecer para que aquilo ali não fosse destruído. Ele minimizou isso aí. Então, só a essência dele deu esses 80 quilômetros de circunferência. 80 metros, desculpa, 80 metros de circunferência. Então eu não conseguia enxergar as plantações de eucalipto, nem o chão que estava os meus pés, né? Nem os pés dele também. Tudo era luz. E ele no meio da luz e eu no meio da luz, e o dispositivo entre nós dois. Foi só isso que ele foi fazer ali, né? Então é um grande mistério. Todo aquele cansaço da viagem, de 2 dias, já indo para o terceiro dia de viagem, tudo aquilo ali tinha desaparecido, né? Com a presença dele. É como se eu estivesse dormido um mês. Eu lembro que a luz que estava ao nosso redor foi cobrindo ele, até ele ficar invisível. Foi quando aquela luz foi embora junto com a presença dele, só que dessa vez a luz não foi para o céu, de onde ela veio. Quando ele desceu do céu, diante dos meus olhos, ele de alguma forma entrou dentro de um espaço-tempo e se transportou para o planeta dele. E quando ele foi embora também a essência dele, né? E o dispositivo ali em pé, na minha frente, a uma distância de um braço. E a única coisa que eu observei foi o quão ele é, né, reluzente. Ele não parece ser feito de metal, tá? Ele parece ser feito de um vidro muito sensível, como se fosse aqueles vidros, né, utilizados em lâmpadas de LED, né, bem finos mesmo. Só que não é frágil. E ao mesmo tempo ele muda a tonalidade de dourado, aí ele fica azulado, ele volta para uma cor laranja, depois ele fica translúcido, depois ele volta para um dourado vivo, ele muda de cor.
Só que quando ele passa de uma cor para outra, você consegue ver o outro lado. Ou seja, quando aconteceu essa mudança de cor, como eu estava no meio de uma plantação de eucalipto, ele estava posicionado a 10 horas do meu lado, né? E atrás dele uma tora, né? Com uma bitola de 30 de eucalipto. Quando ele fez essa oscilação de cor, eu pude ver. Por isso que a minha interpretação é que ele fosse feito de um vidro muito refinado, sabe? Não é cristal, tá bom? É um material que vai além do que eu posso explicar para vocês aqui. E nessa parte da lateral, onde se parece, né, com aranhas deitadas de barriga para cima, eu vi várias linhas bem finas que conectavam a terra e ao mesmo tempo ela refletia para cima. Quando eu forcei bem a vista para tentar, né, entender aquilo, eu percebi que existiam vários fluxos que do qual estavam conectados nele. A matéria de tudo que existe nesse planeta. Eu toquei no dispositivo. Na mesma hora que eu toquei, eu vomitei. Só que a minha mão ficou grudada no dispositivo, sabe? Eu não conseguia soltar ela. Foi quando eu senti que algo estava drenando as coisas de mim. Como se você estivesse sendo sugado, né? E ali eu comecei a sentir uma dor muito forte, mas muito forte mesmo. É como se várias agulhas tivesse transpassado o meu corpo e eu sentisse até aquele gelo, sabe? Aquele frio atravessando dentro de mim. Eu lembro que eu desfaleci, né? Quando eu acordei, eu estava com o rosto cheio de folha, meu cabelo cheio de folha. Eu olho para um lado, para o outro, para a retaguarda, para frente e não vejo o dispositivo. Eu fiquei sem entender. E veio uma dor de cabeça, mas terrível, terrível, uma dor de cabeça assim, fora do comum. Terrível a dor de cabeça. Eu levantei, caminhei de volta até a sede, né, da fazenda, sacudi bem cabelo, a roupa e fui, né, com muita dor de cabeça, mas explodindo de felicidade. Só que quando eu cheguei na presença de Mereconoab, era por volta de 6 horas da manhã, quando eu vi ele descer do céu, como o sol pousando na terra, né? Quando eu estava retornando, já era 5 horas e 46 minutos. Eu lembro como se fosse agora. Eu lembro que os funcionários, cada um estava indo para sua casa, dentro da própria propriedade mesmo, e eu achei aquilo estranho. Eu perguntei que horas eram, eles me disseram, olha, agora são 17h46. Por isso que eu não esqueço do horário. Eles ficaram assustados comigo, porque o caseiro já tinha avisado, né, que naquela área não era para ninguém ir. Também não perguntei se eles viram alguma coisa, mas eu estava extasiado de tanta felicidade. E até então não tinha acontecido nada, a não ser o meu encontro com o Mereconoab e a entrega desse dispositivo e o meu desmaio após tocar o dispositivo, né? Pronto. Cheguei na sede, tomei um banho, as mulheres estavam fazendo, né, o jantar para mim, preparando já o jantar. Eu deitei no sofá. Como eu havia dito para vocês, eu não tinha conhecimento ainda dos códigos nem dos sigilos, né, de Zamaniel. Eu tomei na época foi um paracetamol,
Lembro como se fosse hoje. Tomei um paracetamol, a dor de cabeça não passou. Eu coloquei umas 50 gotas de dipirona, tomei dipirona, a dor de cabeça não passou. Aí eu deduzi que seria também fome, né? Porque eu tinha tomado só café, café, café e comido pão de queijo, então, durante a viagem e a minha chegada na propriedade, né? Jantei, a dor de cabeça permaneceu e por volta das 21 horas eu deitei para no outro dia eu voltar para Nova Lima, né? Porque eu tinha reuniões empresariais, né? Na prestação de consultoria. Quando eu deitei na cama, olhando assim para o teto, né? Do quarto, eu vejo aquele brilho surgir do nada na minha frente e era o dispositivo. Foi aí que o brilho dele passando nos meus olhos fez com que a dor de cabeça cessasse. Eu levantei, fui para a beira da cama, sentei na quina da cama, toquei no dispositivo novamente, dessa vez com a mão esquerda, e eu senti aquele choque bem pequeno, sabe? Aquele choque bem fraco, tipo aquele choque que dá em parede quando tem um fio desencapado e você tá descalço, se encosta na parede, você toma aquele choque assim que te assusta no momento, mas se você tocar de novo, é um choque fraco que fica formigando sua mão. Então, quando eu toquei com a minha mão esquerda, eu percebi que aquilo não me trouxe mais mal, né? Aquilo não me fez mais mal. Eu não senti fraqueza, não senti vômito, nada. Segurei ele com a mão direita e olhei para o centro de uma pedra, parecendo uma pedra de topázio, ovolada, né? Eu olhei e no meu ouvido direito eu escutei um sussurro de várias pessoas conversando ao mesmo tempo. Só que uma dessas vozes eu lembrei que era dos meus colegas de infância. E ao mesmo tempo veio o cheiro das coisas que eu sentia cheiro naquela época, né? Na década de 80, 90 e ano 2000, né? Aí eu firmei o meu pensamento na voz daquele meu colega que estava sussurrando no meu ouvido e na mesma hora as agulhas que tem por cima, pro lado direito, esquerdo, que cerca todo o dispositivo, como agulhas de crochê, elas se acenderam e criaram um painel na minha frente, sabe? Essas agulhas é como se fossem antenas, né? Ela criou aquele painel holográfico na minha frente e ali eu me vi dentro daquela imagem no ano que foi no dia 18 de dezembro de 1991. Nunca vou esquecer. Quando eu vi aquilo, eu despenquei a chorar. Porque eu me vi lá em Ribeirão das Neves, num bairro chamado Santinho, correndo com os meus amigos, saltando os rios, né, com vara de bambu. E aquilo sendo dado a mim, aquele sorriso na época, as pessoas naquela época, eu ali segurando um dispositivo que estava trazendo da minha memória o meu passado refletido em uma imagem holográfica de um fato já ocorrido. Eu pensei mais um pouco
e fui para o momento quando eu estava sendo gerado no útero da minha mãe biológica. Eu pude ver a placenta, eu pude me ver na posição fetal, nitidamente como se a barriga da minha mãe estivesse aberta. Eu vi o momento do meu parto, eu vi todos os períodos da minha vida que eu quis ver. Por quê? Porque o dispositivo ele tem a capacidade de buscar o que está armazenado no fluxo temporal da consciência do nosso planeta. Tudo que passa, tudo que transforma, tudo que é armazenado na superconsciência do nosso planeta, como um drive gigantesco. E esse dispositivo ele tem a capacidade de poder devolver essas memórias do passado, trazendo elas em um campo da realidade do presente para que você veja. E foi aí que bateu aquela saudade, né? Aquela vontade de poder ir pessoalmente no passado. E isso me foi concedido, como eu falei para vocês, por Agnachete e por Atilio e por Aka. Eu fui levado no passado em carne, osso e sangue, onde eu me via como criança, eu estando ali em pé diante de mim. Só que aquele eu não enxergava o eu do futuro, mas o eu do futuro, do presente, enxergava o eu do passado. É uma coisa incrível, indescritível, sabe? Indescritível. E aí eu agradeci. E um belo dia, eu estando no meu carro, ouvindo uma rádio, né, sertaneja, do nada vem uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Que quando eu ouvi essa música, eu despenquei a chorar, viu? Porque quantas pessoas desse mundo, tirando os órgãos governamentais secretos, que são teorias na boca de quem não acredita nem em si mesmo, fora isso, né? Quantas pessoas não gostariam e queriam voltar no passado para quem sabe corrigir, inclusive algumas coisas, né? E aí, sintonizado naquela rádio, né? Liberdade, que é uma rádio que toca muita música sertaneja naquela época, tocava música sertaneja de verdade, não universitária sertaneja, mas sertanejo de raiz. E uma música do Zezé de Camargo e Luciano que impactou os meus pensamentos naquele dia foi a música que fala assim: quanto a gente vive deixando para trás, mas tem coisas nesta vida que não voltam mais. A primeira namorada, a professora do jardim, companheiros de estrada, não se lembram mais de mim. A amizade abandonada, só colegas de profissão, a família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são. Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer, aprender então a dar valor a um grande amor. Quando essa música tocou, foi uma desgraceira. Eu parei o carro no acostamento, voltei para casa, peguei o dispositivo e sintonizei a minha mente nos momentos em que eu fui feliz.
feliz e não sabia. Quando eu vi a Márcia, né, a minha primeira professora da segunda série, na Escola Estadual Batista Santiago, no bairro Santa Mônica. Márcia, uma mulher muito linda, que tratava todos nós por igual. Eu vi o primeiro dia que ela me deu um abraço e um beijo no rosto, cara. Eu vi o Diogo, o Washington, o Rafael, todos os meus colegas, cara. Todos. E acessei também várias outras partes da minha vida que em 2014 eu tive que parar de acessar o passado e o futuro, porque segundo, né, os homens e mulheres do espaço, isso estava começando a me fazer mal. E foi aí que me foi dado o privilégio de poder voltar fisicamente no tempo e ver o eu do passado sem enxergar o eu do futuro e o eu do futuro vendo o eu do passado, e eu sabendo que o que passou, passou, não poderia ser consertado porque isso seria uma influência no espaço-tempo de outras pessoas. Quando eu falo para vocês que só quem está na presença de homens e mulheres do espaço sabe o que passa e sabe como é, não é brincadeira. A grandiosidade deles é insuperável. Por isso que os nossos antepassados tratavam eles como deuses e deusas. Então, hoje, quando eu quero ver o meu passado, como amadureci muito na presença deles, desde 2007 para cá, basta eu simplesmente pensar que eu sou transportado para qualquer parte da minha vida e para qualquer parte daquilo que ainda não aconteceu na minha vida, sem precisar de dispositivo, sem precisar de tecnologia nem nada do tipo. Da mesma forma que eu usava, né, o bracelete me dado por Zamaniel, eu usava esse dispositivo temporal. Eu acessei não só os fluxos da minha vida, mas como a própria história do nosso planeta, mostrado ali para mim numa grande tela. Eu vi o momento em que os dinossauros caminhavam sobre a face do planeta, quando a primeira raça alien chegou, quando houve o primeiro conflito aqui, como as espécies evoluíram, como elas foram para o subterrâneo, tudo, tudo, todos os fatos que aconteceram desde o momento em que esse planeta foi criado
e sua consciência foi despertada, e ele passou por si só a registrar todos os acontecimentos. A primeira gota de chuva, o primeiro capim que nasceu, o primeiro animal que morreu, o primeiro sangue que foi derramado, tudo isso está na memória de Eleap. E através desse dispositivo, você tem acesso a qualquer informação que você quiser. Qualquer uma. Esse presente, como eu falei para vocês, me foi dado por Mereconoab. Somente 4 pessoas viram esse dispositivo e utilizaram ele com a minha permissão. Somente 4. Então é um presente. É um presente que me foi dado e que, assim como o bracelete de Zamaniel, que no passado, quando eu disse sobre ele, foi muito criticado e zombado, é um dos artefatos que está na ciência dos órgãos governamentais e que será mostrado não só para vocês da lista de transmissão, mas para o mundo inteiro. Porque a minha estada, a minha estadia aqui nesse planeta é só até 2036. A cada dia que passa, quando eu vivo aqui, eu sinto que meu corpo fica mais fraco, eu sinto que a minha respiração não é a mesma, eu sinto que a radiação do sol tá pior para mim, por isso que eu tenho que ser energizado dioturnamente para conseguir viver aqui. Então, gente, não é fácil. Não é fácil. Estar na presença deles e não é fácil saber tudo que eu sei e poder só dizer o mínimo para poder despertar a consciência de quem realmente faz valer a pena. Não é fácil. Então, gente, eu deixo esse áudio com vocês hoje, domingo, que é o primeiro dia da semana. Desejo a todos que ouvirem esse áudio, independente do dia que ouvir, que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de realizações, cheia de conquistas. E o meu desejo é que o seu fracasso seja o seu sucesso. E que você que me ouve possa amadurecer a cada dia mais e conquistar o seu espaço da maneira que você quer conquistar. Desejo que, assim como eu, você se torne uma pessoa melhor do que ontem. E que os problemas que a vida te proporciona, assim como também me proporciona, seja um mero acaso do destino, que é superável. O meu desejo é que você acorde a cada manhã e agradeça pelo que tem e pelo que não tem. Olhe para o sol, para o céu, para a lua e agradeça por cada vida que foi semeada na imensidão dessas várias Via-Lácteas que existe e que eu conheço e que vai além da compreensão de qualquer mente humana a saber. Desejo sucesso,
conquista, realizações para cada um de vocês que me ouve. E como eu tinha dito, eu tenho que dizer sempre, porque me foi pedido isso na federação, nas confederações e na superfederação interestelar. A você que me ouve, você não precisa acreditar em uma vírgula do que você ouviu nesse áudio. Leve como veracidade se assim você desejar, ou leve como uma mera fantasia da minha mente, assim como você desejar. Porque uma coisa que eu não posso fazer jamais é obrigar a ninguém a acreditar naquilo que é a minha história de vida. E assim, eu me despeço mais um domingo de vocês, desejando todas essas coisas do fundo da minha centelha divina e de vida.